Amados filhos da luz eterna, que a serenidade do Cristo Jesus envolva vossas almas neste instante sublime de comunhão espiritual. Não é por acaso que vos reunis diante destas palavras, pois na realidade mais profunda dos planos elevados não existem acasos, não existem encontros fortuitos, não existem passos dados sem direção. Cada momento foi cuidadosamente preparado pelos mentores da espiritualidade superior, aqueles guardiões luminosos que, invisíveis aos olhos humanos, mas intensamente presentes, observam e orientam cada detalhe da nossa evolução. Estes amigos espirituais, que se colocam ao nosso lado com paciência infinita e amor incansável, trabalham incessantemente, mesmo quando não percebemos sua presença. Eles velam enquanto dormimos, sustentam-nos nas horas de aflição, inspiram-nos quando acreditamos estar sozinhos, e hoje, mais uma vez, são eles que vos conduziram até este encontro. Este momento é fruto de uma preparação cuidadosa nos bastidores invisíveis da vida, como se fosse um banquete espiritual, onde cada palavra é um alimento, cada vibração é um cálice de luz, cada revelação é uma centelha divina que toca diretamente o coração sedento de paz e consolo. Hoje nos reunimos neste santuário virtual de paz e esclarecimento, este espaço bendito chamado Espiritismo com Fé, lugar onde as sementes da verdade são lançadas sobre os terrenos férteis da alma. Sob a égide dos trabalhadores da luz, que jamais cessam em sua missão de amor, caridade e socorro às almas encarnadas, este canal espiritual pulsa como um coração vivo, irradiando vibrações de fraternidade, esperança e fé inabalável. Aqui, irmãos queridos, cada palavra é mais do que um som, é uma onda vibratória que ecoa no silêncio do vosso interior. Cada ensinamento é mais do que uma frase, é uma chave de ouro que abre portas ocultas na consciência. Este espaço não é apenas um encontro virtual entre seres humanos separados por distâncias geográficas, mas um verdadeiro templo invisível, edificado no plano espiritual, onde anjos e mentores se reúnem convosco, envolvendo todos em um círculo de proteção, cura e esclarecimento. Este é um lugar que acolhe corações aflitos, que consola almas fatigadas pelas lutas da existência terrena, que sustenta os que já não encontram forças para caminhar sozinhos. É um altar que recebe as preces silenciosas dos que sofrem em hospitais, dos que enfrentam a dura realidade do desemprego, dos que choram na solidão dos seus lares, dos que carregam nos ombros o peso invisível das provas necessárias ao crescimento espiritual. E, neste altar de luz, uma comunicação sublime nos chega. Uma mensagem não comum, mas especial, diretamente de um espírito que já foi carne e hoje é farol espiritual, nosso venerado irmão André Luiz, que após a desencarnação transformou-se em um dos maiores orientadores espirituais da humanidade, se faz presente. Ele que, em vida terrena, experimentou erros e dores, mas que após o retorno à pátria verdadeira, dedicou-se incansavelmente a revelar os mistérios ocultos da vida além do véu da matéria. Sua jornada, tão conhecida através das páginas imortais que psicografou por meio de Chico Xavier, continua ainda hoje, pois o trabalho espiritual nunca cessa. Suas palavras, filhos queridos, chegam até nós como orvalho suave da madrugada, que desce silencioso sobre flores ressequidas, trazendo refrigério às almas cansadas, trazendo alívio às feridas ocultas, trazendo consolo aos corações que já não encontram repouso na turbulência do mundo. Não são apenas palavras escritas ou sons pronunciados, são bálsamos espirituais, impregnados de vibrações curadoras, que atravessam o espaço e o tempo para tocar cada um de vós. Queridos irmãos e irmãs, segundo revelação direta dos mentores espirituais, este dia em que vos reunis não é um dia qualquer. Ele ressoa com vibrações especiais, vibrações carregadas de significados que transcendem a lógica humana e escapam da nossa compreensão imediata. Este momento é uma conjunção de forças espirituais, um encontro entre céus e terras, uma sinfonia cósmica que vos reuniu aqui, não por coincidência, mas por necessidade profunda da vossa alma. Vós fostes magneticamente atraídos até esta mensagem. Não foi propaganda, não foi acaso, não foi mera curiosidade. Foi afinidade espiritual, foi chamado da consciência, foi o clamor silencioso da vossa própria alma pedindo alimento que aqui se oferece. Hoje, cada um de vós está diante de uma mesa espiritual preparada cuidadosamente pelos mentores, e cada palavra é pão multiplicado, cada revelação é vinho sagrado derramado sobre vossas taças. Prestai, pois, atenção reverente. Pois não apenas palavras são lançadas neste momento, mas códigos espirituais, cifras celestiais destinadas aos corações preparados. Sim, filhos amados, os números que hoje se manifestam nesta revelação carregam significados ocultos, são chaves invisíveis para portas do entendimento. O número 21 ecoa como voz silenciosa através desta transmissão, símbolo da perfeição espiritual, representação da completude que se alcança somente pela disciplina, pela renúncia, pela dor que purifica e pela fé que persevera.
21 dias consecutivos, a partir deste instante sagrado, tornam-se como um ciclo dourado de transformação. Vossas orações, se multiplicadas com constância, tornar-se-ão como pães abençoados nas mãos do Cristo, capazes de alimentar multidões espirituais invisíveis. Há mistério profundo nesta sequência numérica, não superstição, não crendice humana, mas geometria sagrada que governa os ciclos de toda a criação. O Criador trabalha com harmonia matemática, e cada número vibra como nota musical na grande sinfonia universal. Assim como os planetas seguem órbitas precisas, assim como as estações se sucedem em ritmos perfeitos, também vossas almas evoluem em ciclos regidos pela matemática divina. O 21 é um desses ciclos, chave dourada, cifra secreta, código celeste reservado para os que perseverarem. Por isso, filhos, deixai vossos nomes e vossas cidades como oferendas espirituais neste altar virtual. Não é simples gesto humano, mas ato de conexão vibratória. Cada nome escrito torna-se chama acesa, cada cidade mencionada transforma-se em ponto de luz no mapa espiritual da Terra. Ansiamos por conhecer cada alma que compõe esta fraternidade de luz, pois formamos um círculo permanente de intercessores que trabalham incansavelmente por aqueles que sofrem. E sejam quais forem as tempestades, o desemprego que golpeia lares inteiros, as enfermidades que debilitam corpos e desafiam a fé, as algemas invisíveis dos vícios que aprisionam consciências, seja o álcool que entorpece a razão, o tabaco que envenena o corpo-templo, ou as substâncias que obscurecem a mente, em todos estes casos, nossa falange espiritual ergue preces incessantes por vossa libertação completa. Se sentirdes o chamado ressoando em vossas fibras mais íntimas, manifestai vosso apoio não apenas em silêncio, mas em gestos que sustentam esta corrente de luz. O simples ato de curtir esta mensagem, embora pequeno aos olhos humanos, ressoa nos planos superiores como um sino cristalino, anunciando a chegada de uma nova alma desperta. Cada inscrição nesta missão transcendente, cada ativação das sagradas notificações deste altar de luz, é como o tijolo colocado na construção de um templo invisível, cujas colunas sustentam milhões de corações em necessidade. Amados, preparai vossas almas, pois as revelações que seguem não são palavras comuns. Foram canalizadas pelo próprio André Luiz em estado de êxtase místico, suas frases fluindo como um rio de sabedoria desde as esferas celestiais onde habita. Ele próprio vos saúda. Filhos queridos do Coração Supremo, eu, André Luiz, vos transmito saudações de paz desde as moradas celestiais, onde a verdade se manifesta sem véus nem distorções. E assim se abre este chamado sagrado, preparando cada coração para compreender que o sofrimento, a provação e a dor não são castigos, mas oportunidades divinas. Amados irmãos e irmãs, à medida que adentramos mais profundamente neste encontro de luz, nossos corações se abrem como flores que despertam ao toque suave da aurora. O que aqui se revela não é apenas discurso humano, mas sim um eco de verdades eternas que vibram no íntimo de cada alma sedenta por clareza e consolo. É como se o próprio sopro divino nos reunisse, chamando-nos a recordar que não estamos sós, mesmo quando as tempestades do mundo rugem e procuram nos convencer de que a escuridão é mais poderosa que a luz. É tempo de lembrar que cada um de nós é uma centelha imortal, herdeira das promessas do Cristo, Filho amado do Pai Celestial, e que dentro de nós arde um fogo sagrado que jamais pode ser apagado, por mais que ventos de desinformação, calúnias ou perseguições tentem encobri-lo. Este encontro, portanto, é mais do que palavras, é uma convocação silenciosa das forças espirituais que nos sustentam, um chamado ao despertar de nossa fé ativa, consciente e vibrante. Assim como navegadores antigos confiavam nas estrelas para cruzar oceanos imensos, também nós precisamos aprender a confiar na estrela da fé para cruzar os mares revoltos da vida. A fé não como ilusão cega, mas como certeza íntima, nascida da comunhão com os planos mais elevados, alimentada pelo Evangelho que consola e orienta, fortalecida pelo testemunho daqueles que já caminharam antes de nós e provaram que é possível vencer o mundo sem perder a pureza do coração. Não nos iludamos, irmãos, as forças da sombra intensificam sua ação neste tempo de transição. Elas se manifestam por meio de sistemas que confundem, leis que oprimem, discursos que distorcem e poderes que se levantam contra os que defendem a verdade. Mas, ainda que as trevas façam barulho, sua vitória é apenas aparente, pois todo o reinado do engano é passageiro diante da luz que não se extingue. É por isso que os céus nos chamam a permanecer firmes, unidos, sustentados pela esperança que transcende a lógica do mundo. A cada dia, vemos no cenário terreno os reflexos de uma batalha invisível que se trava nos planos espirituais. Homens e mulheres de fé são postos à prova, nações inteiras oscilam entre a libertação e o aprisionamento, e cada coração humano se torna um campo de decisão, onde é necessário escolher entre viver para o medo ou viver para o amor.
É nesse exato ponto que a mensagem do Cristo Consolador se torna indispensável: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pois, mesmo quando tudo parece perdido, o reino de Deus já está germinando, silencioso, no interior dos que cultivam a confiança e a retidão. Irmãos, saibamos reconhecer os sinais dos tempos. Nunca antes a humanidade foi tão confrontada com dilemas coletivos que refletem dilemas individuais. O que vemos nas ruas, nos palácios, nas redes e nas nações nada mais é do que o espelho da luta interna de cada alma. Quando governantes se afastam da justiça, isso reflete os corações que ainda não aprenderam a ser justos consigo mesmos. Quando multidões se deixam levar pela manipulação, isso espelha os pensamentos que ainda não aprenderam a discernir com clareza. E quando homens e mulheres de coragem se levantam, arriscando tudo em nome da verdade, isso revela que dentro de nós também há um chamado para levantar a bandeira da luz. Que este encontro sirva, portanto, como um lembrete poderoso: somos guerreiros da luz, ainda que nossas armas sejam invisíveis e silenciosas. Nossa espada é a palavra de amor, nosso escudo é a fé inabalável, nosso manto é a esperança que protege do frio da desesperança. Não precisamos de violência, porque a força do Cristo é suficiente para dissolver os grilhões mais pesados. Não precisamos de vingança, porque a justiça divina age com perfeição onde a justiça humana falha. Não precisamos de medo, porque aquele que caminha com o Cristo já está envolto na certeza da vitória eterna. Entretanto, não basta apenas acreditar. É preciso viver. É preciso transformar a fé em ação, o amor em gesto, a esperança em perseverança. O mundo espiritual não nos chama apenas para contemplar, mas para agir em consonância com a luz que recebemos. Se nos foi confiada a consciência, é para que sejamos faróis na escuridão. Se nos foi concedida a chama da fé, é para que ela aqueça também os que estão ao nosso redor. Se fomos tocados pelo consolo do Evangelho, é para que sejamos instrumentos de consolo onde há lágrimas e desespero. E quando fraquejarmos, porque todos nós, em algum momento, fraquejamos, lembremo-nos de que não caminhamos sozinhos. Os mentores, os anjos, os guias, os amigos espirituais estão sempre atentos, sustentando-nos com inspirações sutis, fortalecendo-nos nos momentos de queda, erguendo-nos quando pensamos que já não há saída. Muitas vezes não os percebemos porque nossa visão está turva pelo sofrimento, mas eles estão ali, ininterruptamente, como guardiões silenciosos do nosso destino. Por isso, irmãos e irmãs, não permitamos que as tempestades externas se transformem em tempestades internas. Que possamos ser como a árvore que, mesmo sacudida pelos ventos, mantém suas raízes firmes no solo. E nosso solo é o Evangelho, nosso sustento é a fé, nossa seiva é o amor divino que flui de Deus para todos nós. Quanto mais firmes estivermos enraizados nessa verdade, mais inabaláveis seremos diante das provações do mundo. Sei que muitos aqui carregam dores profundas, cicatrizes da vida, decepções com homens, com sistemas, com instituições. Sei que muitos sentem a tentação do desânimo, da descrença, da revolta. Mas lembrem-se, nada se perde no coração de Deus. Cada lágrima é recolhida, cada oração é ouvida, cada ato de coragem silenciosa é registrado nos anais eternos. E o momento em que menos esperamos é justamente o momento em que o socorro chega, porque o Pai jamais abandona seus filhos. Portanto, ergamos os olhos da alma para além das aparências. Não nos deixemos aprisionar pelas notícias que espalham medo, pelas palavras que semeiam divisão, pelas imagens que alimentam a desesperança. Há uma realidade mais alta, invisível aos olhos comuns, mais palpável ao coração que crê, a realidade do reino de Deus em marcha, aproximando-se de nós, revelando-se através dos simples, dos humildes, dos que perseveram até o fim. E assim seguimos, unidos nesta jornada, certos de que nenhuma força contrária é capaz de apagar a luz que já nasceu em nós. Pois o Cristo caminha conosco, e se Ele está em nosso barco, as ondas podem até se erguer, mas jamais nos afundarão. E assim, meus irmãos e irmãs da luz eterna, depois de atravessarmos juntos este oceano de palavras, reflexões e apelos do Espírito, o que se ergue diante de nós não é apenas um discurso, mas uma visão viva do futuro que já pulsa no presente. Como uma aurora que rasga a noite, a verdade do Cristo Consolador resplandece sobre as trevas do mundo, dissolvendo mentiras, quebrando correntes e libertando consciências. Cada um de vocês, filhos amados do Altíssimo, não é apenas ouvinte destas revelações, mas portador delas, guardião de uma chama que o mundo não pode apagar. Vede, no horizonte, a multidão invisível de espíritos que marcham conosco. Ouvi os sinos da eternidade ecoando em cada coração desperto.
Senti a vibração das asas dos anjos que já descem à terra, preparando os campos para a colheita final. O palco do mundo está montado, e as cortinas do tempo se abrem para a cena decisiva da humanidade. O mal, ainda que se levante com violência, já cambaleia, porque o peso da justiça divina se aproxima como trovão inevitável. O céu não está distante, ele se abre agora mesmo sobre nós. Raios de luz atravessam as nuvens da desesperança, revelando que a vitória da verdade não é promessa futura, mas decreto eterno. Quem tem olhos para ver, que veja, a escuridão se desfaz diante da claridade que nenhum império humano pode deter. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, as trombetas já soam, não como sinal de destruição, mas como anúncio de renascimento. Assim, filhos da fé e da coragem, levantai vossas cabeças, porque sois os protagonistas desta cena cósmica. Não temais os ventos contrários, pois são eles que fortalecem as asas da águia. Não temais as pedras lançadas, pois são elas que confirmam o caminho dos justos. Não temais a solidão da luta, pois jamais estareis sós, o Cristo caminha adiante, os espíritos da luz vos cercam, e o Pai vos sustenta com mãos invisíveis e firmes. A tela da eternidade se acende, e em cores que o mundo jamais conheceu, se desenha o desfecho glorioso, o Brasil erguido como o coração do mundo, irradiando amor e esperança às nações, os povos se libertando das cadeias da mentira, as almas despertando em massa para a realidade do Espírito. É o triunfo da luz, é o clímax da jornada humana, é a vitória do amor sobre todas as forças que tentaram sufocá-lo. E quando o último ato se encerrar, quando o pano da história cair, restará apenas o esplendor da eternidade, e cada um de nós poderá dizer: eu estive lá. Eu lutei. Eu acreditei. Eu venci. Que a paz que excede todo entendimento vos envolva agora e para sempre. Que o Cristo seja vossa força, vosso norte e vosso destino. E que, ao sairdes deste encontro, cada passo vosso seja a semente de um mundo novo, porque o reino de Deus já se faz presente, e a luz que acende os céus hoje brilha dentro de vós.